Em nome de Allah, o Clemente, o Misericordioso. Continuando a nossa aula sobre a apresentação do Islã. Vamos abordar acerca dos 5 pilares do Islã. O profeta Muhammad, que a paz e bênção estejam com ele, disse: o Islã foi edificado sobre 5 pilares. O testemunho de que não há divindade afora Allah e que Muhammad é o mensageiro de Allah, estabelecer a oração, dar a caridade obrigatória, o termo em árabe é zakat, a peregrinação à casa, que é o Hajj, e o jejum de Ramadã. É um hadith narrado por Bukhari e também narrado por Muslim. Então, sobre os 5 pilares do Islã, se insere num hadith em que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que a paz e bênção estejam sobre ele, disse que o Islã foi erguido sobre 5 pilares. Então, o primeiro pilar, testemunho de que não há divindade que merece a adoração excepto Allah, excepto Deus, e que Muhammad é seu mensageiro. Esse é o primeiro pilar. O segundo pilar é a prática da oração. O terceiro é dar a caridade, que é o zakat. O quarto pilar é o Hajj, a peregrinação. Às vezes pode aparecer o quarto como sendo o jejum, mas nesse livro aparece o quarto, a peregrinação, a casa, ou seja, a peregrinação à casa sagrada em Meca. E o quinto pilar é o jejum, que ocorre no mês de Ramadã, mês lunar, que é o 9º mês do calendário lunar Ramadã. Então é um jejum obrigatório. Então esses são os pilares do Islã. Aconteceu que certa vez o anjo Gabriel veio em forma de ser humano e foi ter com o profeta Muhammad, e ali estava diante de outros seus companheiros, o profeta Muhammad. Então, uma das perguntas que o anjo Gabriel fez ao profeta Muhammad foi sobre o Islã. Perguntou: o que é o Islã? Então, na resposta do profeta Muhammad sobre o Islã, começou a mencionar esses pilares do Islã. Significa que qualquer muçulmano, quando é questionado o que é isso de Islã, pelo menos se responder esses 5 pilares, é uma resposta correta. É a mesma resposta que o profeta Muhammad, que a paz e bênção esteja com ele, deu quando foi perguntado pelo anjo Gabriel. Estes 5 pilares são as bases da religião e o apoio de sua estrutura. Por isso, explicaremos em detalhe nos capítulos posteriores. Aqui vem o primeiro pilar, por exemplo, do Islã, que é a fé, a unicidade absoluta de Deus, a unicidade absoluta de Allah. O muçulmano acredita que Deus é único e também o profeta Muhammad é seu servo e mensageiro. Nessa crença de que o Muhammad é seu servo e mensageiro, também os outros mensageiros, o muçulmano tem que crer, ou seja, tem que acreditar nos outros mensageiros anteriores, sem distinção entre eles. E assim é o Islã em geral, acredita em todos os mensageiros até o próprio profeta Muhammad. O segundo pilar vem a oração, que é o maior, o mais grandioso e ilustre dos atos de adoração. O profeta Muhammad, que a paz e bênção estejam sobre ele, falando sobre a oração, disse: a base da religião é a oração, ou seja, a base do Islã está na oração. A oração, ou seja, a base do Islã sobre a qual este se levanta e edifica, sem a qual não existiria o Islã. Ou seja, sem a oração não existiria o Islã. Então, aquele que é muçulmano tem que sempre se dedicar à oração, porque é assim que vai edificar esse Islã. O Islã está em pé porque existe a oração. O duplo testemunho, ou esse testemunho de que não há divindade que merece a adoração, excepto Allah, e testemunho que Muhammad é seu mensageiro, é considerado duplo testemunho.
Ou seja, é um testemunho de fé. Em árabe usa-se o termo shahada. Shahada significa testemunho. Então, é duplo porque primeiro começa com a divindade de Allah, ou seja, ao testemunhar que não há divindade exceto Allah. Não há divindade, não há um ser, não há algo que deve ser adorado, somente Deus. Somente Deus deve ser adorado. Esta é a primeira parte deste testemunho. E a segunda parte é o testemunho de que Muhammad é o mensageiro de Allah, é o mensageiro de Deus. Então esse é o duplo testemunho, ou seja, shahadatain, chamam assim, esse é o termo usado no árabe. Então o primeiro pilar é constituído por esse testemunho de fé de que Deus é único, e se somente Ele merece a adoração, ou seja, na adoração dele não pode ser atribuído outros parceiros, não pode ser atribuído outros parceiros junto com Ele. Ou seja, vou adorar a Deus, ao mesmo tempo vou adorar outro tipo de Deus, um sol, vou adorar a montanha, a campa. Não, é somente Deus, somente Ele merece, não existe mais, somente Ele merece a adoração e Muhammad é seu mensageiro. Esse é o primeiro pilar. O segundo pilar é realizar a oração, a salah. Aqui entram as 5 orações diárias. Entram 5 orações diárias. Realizar a oração, então, entram 5 orações diárias, assim como a oração de sexta-feira. Essas orações são obrigatórias. Ao praticar, ganha recompensa, ao abandonar, comete pecado e será castigado. Então, quais são essas 5 orações? Quais são os horários? Então, tem a oração da alvorada, tem a oração do meio-dia, tem a oração da tarde, tem a oração do pôr do sol e tem a oração da noite. Então, são essas as 5 orações obrigatórias que o muçulmano deve cumprir diariamente. Fajr, em árabe, Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib, Isha. Então, a cada horário chegou a hora, o muçulmano se prepara e cumpre com essas orações, assim como a oração de sexta-feira. Já é obrigatória e essa oração de sexta-feira é realizada no horário de Dhuhr, ali de meio-dia em diante. Então, naquele dia de sexta-feira, nesse horário de meio-dia ao meio-dia e meia até 1 hora, ao invés de se realizar a oração do meio-dia, aquela que todos os dias o muçulmano realiza, então na sexta-feira apenas realiza a oração de sexta-feira. Chama-se Salat al-Juma. Então realiza-se aquela oração no lugar de a oração de Dhuhr. Então essas são obrigatórias. Todo muçulmano tem que realizar. E lembrando aqui sobre as 5 orações, essas serão uma das primeiras coisas que seremos questionados diante de Allah no dia da ressurreição. A primeira coisa, porque é a base da oração. Então é a primeira coisa que seremos questionados sobre essa prática de 5 orações diárias. O terceiro pilar vem a caridade, que é zakat. Essa caridade é obrigatória. Se o muçulmano tiver uma quantia que já é estabelecida, ou seja, tem um limite, se atingir uma quantidade também, tem uma quantidade mínima, ou seja, uma quantidade mínima na qual essa caridade se torna obrigatória. Então, se chegou naquela quantidade mínima ou tem mais que aquela quantidade mínima, então esse muçulmano é obrigado a dar o zakat, a tirar o zakat. Então, tira esse zakat ou tira parte dos bens e dá de caridade. Vamos supor que seja em dinheiro. Então, se passou o tempo, ou seja, durante 1 ano, essa é a regra. Durante 1 ano ele teve uma reserva ali, algo que excedeu a reserva, guardou alguma quantia. Então, sem precisar, aquela quantia ele não tocou, foi sempre guardada. Então, esse excedente, depois de completar 1 ano, um ano islâmico ou 1 ano do calendário lunar, e se essa quantia também atingiu o valor mínimo
Então tem que tirar o quê? 2,5%. 2,5% daquilo que excedeu, daquele lucro que ele teve e foi ali guardado. Ou seja, após todas as suas despesas. Ele guardou o valor, então ele faz todas as suas despesas. Pagou luz, pagou aquilo, dívidas, sobrou. E aquilo que sobrou já alcança o valor mínimo na qual o zakat se torna obrigatório, essa caridade se torna obrigatória. Então, ele tem que tirar 2,5% e dar de caridade. E essa caridade não se limita apenas em dinheiro. Pode ser em gado também. O gado, quando atingir um certo número de cabeças, então é obrigado também a tirar-se uma cabeça para dar essa caridade. Aquilo que ele produz da terra, ou seja, é um agricultor. Então, também na colheita, quando atinge uma certa quantidade, também tira num valor equivalente aí a 2,5% para doar de caridade. E quem recebe essa caridade é o necessitado. Ele não leva essa caridade para a mesquita, por exemplo, para dar o líder religioso, o sheikh ou algo similar. A não ser que seja um novo muçulmano na região, não conhece quem necessita, quem é pobre, então ali pode dirigir essa caridade para quem conhece algum pobre naquela religião para doar. Caso não, se ele conhece que não, o vizinho está necessitando, é pobre, ele mesmo pega essa caridade e doa para ele. O quarto pilar é o jejum do mês de Ramadã. O jejum de Ramadã é o mês sagrado, é um mês sagrado. Então, uma das adorações neste mês é essa prática do jejum durante 30 dias. O Ramadã é o nome do mês. Ramadã, esse é o nome do mês, o 9º mês do calendário lunar. Então, chegou o muçulmano capaz, que não é idoso, por exemplo, não tem problemas de saúde. Então, chegou aquele mês, consegue jejuar, faz o jejum durante 30 dias. O jejum é apenas durante o dia. Nesses 30 dias, o jejum acontece apenas durante o dia. A partir da alvorada até o pôr do sol. Só esse período que faz o jejum total. Sem se alimentar nem tomar a água. Então, só durante o dia. Então, de noite, tudo fica liberado. Pode se alimentar, pode também se juntar com a sua esposa e etc. Mas durante o dia, não. Durante o jejum, nem se alimenta, nem pode tomar água, nem pode ter relações íntimas com a sua esposa, não pode fumar, nada. Um jejum total. Então, isso desde a alvorada até o pôr do sol. Depois do pôr do sol, já pode se alimentar, então, e é permitido já fazer o que quiser. É assim que ocorre o jejum durante os 30 dias. Esse jejum não é obrigatório para as crianças, aqueles que não atingiram a puberdade. Não é obrigatório o idoso que não consegue jejuar, também não é obrigado. Ou quando a pessoa está doente, até mesmo durante a viagem. Durante a viagem é permitido que a pessoa interrompa o jejum. E o quinto pilar é peregrinar a casa sagrada em Meca. Aqui o Hajj, quando reunir condições, se o muçulmano reúne condições físicas e financeiras, então pode realizar esse pilar, ou seja, cumprir esse pilar, que é o Hajj, peregrinar lá na casa sagrada, onde tem vários rituais que deve cumprir entre Tawaf, que é circundar a Kaaba, e também percorrer entre Safa e Marwa, dirige-se a Arafah, a Mina, a Muzdalifa. Então, são esses entre os rituais que vai cumprir durante o Hajj. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الحمد لله رب العالمين